Cordeiro que venceu. Bom dia, igreja. Palavra do Senhor, Salmo 134. Louvem o Senhor todos vocês, servos do Senhor, todos que servem de noite na casa do Senhor. Levantem suas mãos para o santuário e louvem o Senhor. De Sião os abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Senhor, meu Deus, obrigada, meu Senhor, obrigada por sermos igreja tua aqui na terra, Pai. Eu peço, meu Senhor, que hoje o Senhor traga, Pai, o teu bálsamo sobre nós. Que o Senhor derrame aqui, Pai, a porção exata para cada um aqui. Abençoe o pregador e que as palavras que saiam da boca deste venham como flechas para cada coração aqui, meu Senhor. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Todo mundo pronto aí? Salmo 119, do 137 ao 145. Tu és justo, ó Senhor Deus, as tuas leis são corretas. Os ensinamentos que tem dado são completamente certos e justos. Fico queimado de raiva porque os meus inimigos desprezam a tua palavra. Como é firme a tua promessa e como esse teu servo a ama. Sou humilde e desprezado, porém não esqueço os teus ensinamentos. A tua justiça dura para sempre e a tua lei sempre é verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem, mas os teus mandamentos me alegram. Os teus ensinamentos são sempre certos. Dai-me entendimento e continuarei vivo. De todo o coração eu clamo a ti. Responde-me, ó Senhor. Glória a Deus, responde-me ao Senhor. Tem alguém que veio buscar a resposta do Senhor hoje aqui? Tem? Meu Deus, glória a Deus que o Senhor... Levanta a mão, quem está? Então diz assim, responda-me, Senhor. Amém. Você também veio buscar? Provérbio 15, 13. A alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. A tristeza deixa a pessoa abatida. Glória a Deus. Clarinha, vem. Prepara aí. Mateus 25, do 31 ao 40, o juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e me deram de beber. Era estrangeiro e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer? Ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? O rei dirá: eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Clarinha sempre traz um juízo, já perceberam? Sempre quando ela traz, ela gosta disso, hein? Do juízo. Vem, você vai terminar, pode ser? Espera aí. Tá bom, vem. Só. Bom dia a todos, glória a Deus. Vou fazer o versículo em Libras. Amém? Então fica aqui, bem aqui. Ela falou que vai fazer um versículo em Libras. Hã? Jesus disse: eu sou o caminho da verdade e da vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. Que lindo! Vem, Sarinha, vem. Glória a Deus. Bom dia a todos, glória a Deus. Em Atos 16, Paulo e Silas falaram de Deus e não negaram ao Senhor. Mesmo assim, eles foram presos e na prisão oraram e agradeceram ao Senhor. Então, aprendemos que, mesmo em tempos difíceis, não podemos negar ao Senhor e que o louvor liberta. Glória a Deus! Ei, vem, Antonella. Tu também? Você quer? Tem um versículo aí? Tem? Isaías 6. O Deus do abandonaste o teu povo descendente de Jacó, pois o país está cheio de médios da Filisteia e de adivinhos que vêm do Oriente. O teu povo segue constantemente estrangeiros. A terra de Israel está cheia. Obrigado, Antonella. Rodrigo? Você é o Rodrigo? Também você vai fazer tudo. Também você vai fazer tudo que o Papai do Céu disse. E vai agradecer pro Papai do Céu. Vem cá, vem cá. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. 14:6. Feliz aquele. Como que é? Feliz aquele dos mandamentos de Deus e obedecem de todo o coração. Salmo 129:2. Glória a Deus pela vida de cada um que tem servido a igreja, como a pastora trouxe hoje, né? É tão lindo quando a gente entende todo esse formato, entende isso que chegou até nós. Muitos não estão vivendo isso porque não sabem nem que isso existe. Não sei se você era assim, eu era. Um dia escutei um falando: pastor, eu precisava conhecer isso antes. Sim, eu também. E talvez você também. Mas por N motivos, muitas vezes até por aquilo que é colocado sobre nós, por aquilo que é dito, muitas vezes de uma forma pejorativa, com preconceitos, vão nos afastando da presença de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus fez, como no culto passado a gente trouxe, discernindo o corpo. Esse sangue, essa carne, esse Cristo que morreu numa cruz por cada um de nós, ele precisa ser vivo. E aonde ele é vivo numa sociedade? Na igreja. A gente viu sobre toda a estrutura que Deus levanta, que Deus faz, perdoa os nossos pecados, e por isso a gente começa a ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento com Ele. E é nesse lugar que a gente passa a aprofundar isso, que a gente passa a ser literalmente, a Bíblia diz, ferro ao ferro. Obrigado, princesinha. Ferro ao ferro, o amigo ao amigo. E quando ele fala em João 15, ele traz que nós não somos mais escravos, mas ele nos chama de amigos. Foi você que fechou isso? Glória a Deus pela sua força, que ela venha do Senhor. Amém. Obrigado. Você sabia que era para abrir hoje? Não. Então, é nesse lugar, na igreja, na presença de Deus,
que a gente se coloca para aprender, assim como essas crianças. Jesus chega a dizer que quem não for como elas, não vai entrar no reino de Deus. Por isso a gente nasce de novo, por isso o batismo. Por isso vários projetos, por isso a igreja vai estruturando cada vez mais aquilo que ela é. Tem alguém com a gente pela primeira vez? Pela primeira vez? Glória a Deus pela sua vida. Pode deixar essa luz acesa aí, tá? Pode deixar. Glória a Deus. Tem mais alguém aqui desse lado? Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Bem-vindos, viu? Tem uma musiquinha que depois nós vamos cantar para você. Agora... Você só vai entender isso a hora que você passar a frequentar esse lugar. Eu não entendia isso. Essa igreja ama você. O que é isso? É isso. É simples assim. É simples assim. Deixa eu te dizer, quem atrapalha todo o processo, a velocidade do processo, aquilo que Deus quer fazer dentro de nós, somos nós mesmos. Porque a gente chega em algo que precisa ser diferente, a gente viu o culto passado, com pessoas que também precisam ser diferentes, se tornarem ali aquilo que a Bíblia diz como Cristo, semelhantes a Cristo, com a mesma atitude de Cristo. A gente precisa ser ensinado, porque ninguém nasce assim. E é nesse lugar que, assim como Geração Pequeninos ali, hoje, 4 salas ali com as crianças, a gente aumentou mais uma sala já, para poder ensinar essas crianças, assim também somos nós. É a igreja, o corpo sendo formado. E é interessante porque diante disso tudo, eu queria já agradecer a todos pelo fim de semana que a gente teve. Agradecer a vocês, porque cada vez que vocês oram pela igreja, eu creio que é movido o céu sobre nós. Sobre todos aqueles que são líderes, levantados por Deus para serem líderes dessa igreja, para serem referência, para tocarem os projetos. E esse fim de semana em especial a gente teve formatura do Homem ao Máximo, um curso que a igreja faz e ministra durante semestres, um semestre, 2 vezes por ano, é 1 por semestre, e a gente formou 12 homens, porque eu também me coloco formado. Aleluia. Eu também me coloco, porque cada vez que esses líderes são levantados para ministrarem, independente do curso, Casados para Sempre, Homem ao Máximo, IP, Mulher Única, a gente também se coloca para aprender. Não tem nenhum professor, a gente viu o culto passado que ninguém está pronto. Então eu não posso ser colocado ali como o professor, eu estou também aprendendo com vocês. E cada um naquela, claro, porção daquilo que já é ou já se tornou diante do Senhor. Naquilo que já ouviu, naquilo que principalmente já foi mudado, transformado. Por isso há diferença sim dentro do corpo. Por isso que quando Paulo traz em vários livros dele, ele traz a igreja como esse corpo. Alguns pés, outros mão, outros orelha, e ele vai linkando tudo isso para que a gente possa entender esse formato. Aonde a gente vai cuidando, e o culto passado, se você não assistiu, assista, discernindo o corpo. O que é isso? Eu fui chamado agora, fui convidado, estou aqui pela primeira vez. Não sei nem como é que eu posso ir. Será que eu posso ir assim? Será que eu posso ir vestido assim? São dúvidas que não é só sua. Será que eu entro de bermuda? Quem já teve essa dúvida? Muitos. Muitos. O que eu posso fazer lá? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E muitas vezes, deixa eu te dizer, se você já está aqui há mais tempo, as pessoas vão olhar para você. As pessoas vão perceber, e por isso o corpo precisa ser formado em um único corpo. Os membros precisam ser formados em um único corpo. Para que isso faça sentido, é um só Espírito, Paulo fala aos Efésios. É um só Espírito, um só batismo. E quando a gente ministra esses cursos, quando uma formatura como esse fim de semana, ela termina, existe um selo sobre cada um de nós. E a Bíblia diz que quanto mais você ficar sabendo, mais você vai ser cobrado. No sábado de manhã, começou 5 da manhã. A gente saiu da formatura, desse lugar, a formatura foi aqui, a gente saiu 2 da manhã. 5 horas da manhã a gente já estava aqui para o Aurora com Deus. Se eu não me engano, nesse sábado, acho que 13, 14, 15 mulheres saíram de casa, deixaram de dormir, porque estavam buscando um pouco mais de relacionamento com Deus, através desse projeto. Pastor, mas eu não vim ainda. Não tem problema, ore por isso. Ah, mas é para todo mundo? É claro que não.
Esse é o formato do corpo, esse é o formato da igreja. Cada um de nós vai se colocando em algum lugar onde o coração vai sendo chamado, mas não pare de ouvir Deus falar ao teu coração. Senão a igreja avança e a gente vai ficando para trás. Por quê? Porque a igreja, ela é como um todo. A gente não pode olhar a igreja como a igreja somente para mim. A gente vai ver isso. Quando Paulo fala, ele traz que juntos nós somos a igreja. Não existe a igreja somente para mim. Não existe a igreja somente como eu quero. Por isso a gente precisa se adaptar. Por isso tantas igrejas, tantos formatos, tantos lugares, tantas doutrinas baseadas em Cristo, mas com interpretações. A gente falou e viu, e eu achei lindo um testemunho que a gente teve essa semana, de um que disse: pastor, é tão lindo, ele viveu semana passada aqui a ceia do Senhor, discernindo o corpo. E quando ele trouxe, vocês fazem uma festa. Eu não tinha vivido isso ainda. Eu não sabia que era desse jeito. Eu vi que a gente trocou o cálice, vocês fazem uma festa. Então ele vai discernindo ali, ele vai começando a experimentar algo que talvez ele não tenha vivido ainda. Mas existe algo para essa igreja, existe algo para a igreja X, existe algo para a igreja Y. E assim também tem membros lá, membros aqui. E o corpo de Cristo como igreja, e a gente como uma igreja, a gente vai sendo formado naquilo que Deus tem para cada um de nós. Porque isso não pode ser um projeto humano. A pastora disse, para ir no banheiro, ela trouxe esse exemplo: vai, a casa é do teu pai. Só que já percebeu que em muitos casos a gente não tem liberdade nem na casa do nosso pai aqui, por falta de intimidade? Outros já não, já tem tanta liberdade que tem a chave. Frequenta a casa do pai, entra, dorme, abre a geladeira. Não sei se leva também comida. Mas pegar comida, intimidade. Mas aí, diante disso tudo, esse relacionamento que a gente precisa ter aqui também é com o nosso pai. E é onde a gente aprende isso? Na igreja. E aí vem o Aurora com Deus, logo em seguida um projeto também, chamado Jesus One. Foi um fim de semana intenso. Alguns vieram treinar, a gente vai fazer domingo que vem uma prova de rua aqui em Brasília. E já estão treinando. Tem um grupo, se você quiser fazer parte, procura os atalaias aí. Dê o nome, entre nesse grupo, a gente está sendo treinado aí, não vai ser agora. Essa prova é 3 km, 5 km e 10 km. Me corrija aí se eu estou errado. Então alguns vão correr 3, outros vão correr 5, outros vão correr 10 e eu acredito que eu vou andar 3. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode também, se quiser, me acompanhar andando. Talvez a gente não converse tanto para não cansar. Mas se você quiser, a gente vai passeando. Mas existe um projeto e é justamente Deus mexendo para que através desses projetos a gente comece uma amizade cristã, porque uma das diferenças, uma das preocupações que a gente tem como igreja é justamente tirar você, e isso precisa ser feito, daquele ambiente que você vivia para que você se torne agora corpo. Isso só se faz através da comunhão, dos novos amigos. Eu preciso ter um lugar agora para ir, pastor. Não tem mais sentido eu frequentar os lugares que eu frequentava. O que eu ouvia lá não bate com o que eu ouço agora. Os meus sonhos, os meus projetos. Coloca para mim Jeremias, capítulo 29, versículo 11. É muito lindo a gente entender tudo aquilo. O contexto era Babilônia, o contexto era justamente, e até hoje, a desobediência. Eu posso ver esse distanciamento, como era nesse caso aí, nesse contexto, mas também a gente com relação ao pecado. E aí quando Deus traz, Ele traz, Deus falando, sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Ele diz que nós já queremos dar certo. Ele colocou isso dentro da gente como um programa original. Só que através dos distanciamentos que nós temos do Senhor, através das gerações que não foram colocadas, e isso é bíblico, e na minha casa e na sua também. Por isso gerações, e a gente vai vendo, e o tempo todo isso é mais lindo, por isso depende de ti, que a Bíblia hora nenhuma fala de neto, sobrinho de Deus, neto, bisneto de Deus, não, fala de filhos. Então são gerações muitas vezes que já estão vivendo na presença de Deus, terceira geração de pastores, mas ele não é pastor só porque o pai, o avô, o bisavô foi pastor. Ele foi pastor porque ele foi ensinado, ele se colocou, ele foi submisso, ele aprendeu, ele praticou, e aí Deus levantou para um projeto que a gente vai ver hoje, que é perfeito. E quem é que não quer participar de um projeto perfeito, gente?
Quem é que não quer participar de algo que já terminou? Assim é a visão a João na ilha de Patmos. Já terminou. Esse Deus que era de ontem, de hoje, de amanhã, já nos deu vitória. Ele já disse: ei, acabou. Só que vocês ainda estão atrasados. Mas já terminou, eu venci. E ele traz: ei, a sua cruz vai ser trocada por uma coroa. E se a gente não entender esse processo no qual, passo 12, por favor. E aí vem justamente aquilo que a gente tem que continuar, porque todo versículo tem um contexto. E toda história tem um contexto, e cada família tem um contexto, e cada coração tem um contexto. Por isso é que quando Deus nos chama para andar com Ele, Ele fala: ei, primeira coisa, me dá seu coração. Você não sabe lidar com isso. Me dá seu coração, porque dentro do teu coração é que procede todas as coisas ruins. E se eu não cuidar dele, deixa eu te dizer, qual é a função que eu tenho? Continua vivendo a tua vida. Porque você quer continuar decidindo as tuas coisas. E quando a Bíblia fala, ela fala que justamente eles foram entregues a cada um ao seu próprio caminho. Mas quando a gente se junta no corpo, aí pronto, acabou. Agora a gente tem só um caminho, só um jeito de chegar ao Pai: Jesus. Só um morreu por mim e por você, só um era o Filho unigênito. Se tornou depois primogênito, para que a gente pudesse agora sermos irmãos em Cristo Jesus, uma família. Lá em Gênesis 2, versículo 18, fala de uma família na terra. Nós temos, todos nós somos gerados, se não foi pela desobediência, nascemos dentro de um lar onde existia um pai e uma mãe. Projeto perfeito, onde os filhos, Shema, pastor eu trouxe aqui, ensinar os filhos, inculcar neles, andando no caminho. Não é faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu faço, é andando no caminho, não é apontando o caminho, é andando junto. Meu filho está vendo o que o pai fez? Vamos. Meu filho está enxergando o pai? Vamos. Quando não é dessa maneira, muitas crianças estão aprendendo agora coisas que os pais não sabem. Houve uma desobediência lá atrás, contextos. Agora tem gente que vai olhar para trás e vai tentar achar um culpado. E se os nossos filhos e netos também olharem para a gente e achar a gente como culpado, como é que vai ser? Então chegou o nosso tempo. Quando a Bíblia fala, ela fala que o tempo é hoje. Não é um tempo de amanhã, não é um tempo de depois, não é um tempo, pastor, está fazendo sentido, eu vou ver. Não, não pode ser assim, porque todos os testemunhos que a gente ouve de pessoas sinceras, quer dizer, já colocaram para fora aquilo que viveram, sentiram, elas vão dizer: eu queria ter vivido isso há mais tempo. Eu queria ficar na presença mais tempo, eu preciso de mais, sede, fome. Diz a palavra lá, Jesus dizendo, Sermão da Montanha, ele fala: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. De uma justiça que é real, não é mais aquilo que eu acho. Não são os meus olhos que, não sabendo de contextos, vão medindo as pessoas. Essa é a nossa tendência natural. Mas eu tenho que parar e lembrar e olhar para o lado, através de testemunhos que a gente escuta, quantas lutas. A pastora trouxe aqui ontem, 11 da noite, eu acho, se não foi mais um pouquinho. Uma família, o cachorro pegou o João, mordeu, atacou ele no braço, na cabeça. O pai saiu correndo, tropeçou no arame farpado, a mãe brigando com o cachorro. E agora? Hospital, claro que é hospital, gente. Pastor, mas se orar não muda tudo? O tempo não volta, Jesus não... Gente, existe céu, existe terra. Existe coisa para a gente fazer aqui em cima, existe coisa para a gente fazer aqui embaixo. Correm para o hospital, claro. E Flavinha trouxe aqui, para quem não ouviu, que uma criança, aprendendo agora, num lar, deixa eu te dizer, que já teve vários e muitos problemas. É um testemunho poderoso esse lar hoje de pé. Então o que ele já viu não bate com o que ele está vivendo hoje. Isso é um Deus de restituição. E muitas vezes a gente fica preocupado com o passado, dizendo: meu Deus, o que meu filho ouviu? O que eu já fiz? Você esquece do hoje. Aí você não faz hoje. E o seu passado vai ficar te acompanhando. Quem está entendendo? Tem gente que o passado está acompanhando. Tem gente que não está no dia de hoje. Agora, quando eu aprendo hoje, falo: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer agora. Concorda que meu passado vai ficando para trás? Porque o dia de ontem faz parte do hoje, e não daquilo que eu fui. As coisas vão mudando.
E aí essa criança que ouviu muita coisa, que hoje não era nem para querer estar como a geração casado ou pensar em casamento, por conta dos exemplos dos pais, desobediência. Hoje é uma criança que fala: mãe, pede para a igreja orar. Ei, meu Deus. Não responde não, mas pensa, você teria feito isso? Será que a gente está tão conectado como corpo? Será que nós somos membros desse mesmo corpo que eu me preocupo? Eu me preocupo. Hoje eu recebi de manhã um telefonema. Uma mensagem, na realidade. Aí eu liguei. Meu pai, em Belo Horizonte, dizendo que está com problema de saúde. E ele dizendo, sozinho lá. E ele dizia, e eu fico pensando no coração dele, o medo dele quando a gente recebe uma notícia dessa. Mas na mesma hora eu lembrei do João, eu falei: pai, vem para cá, pai. Vem para cá, tem uma igreja aqui, pai. E aí eu estava vindo para a igreja, e eu comecei a ver a diferença, sabe, da gente usufruir disso que nós somos e estamos sendo, e cada vez mais nos tornaremos. Porque através desse corpo, através daquilo que você é como membro, seus amigos vão querer estar aqui, seus irmãos vão querer estar aqui, porque há uma transformação em ti agora, há uma porção de esperança, de misericórdia, de um olhar diferente, olhando para a pessoa que você sabe. Presta atenção nisso, escute no Espírito. Que você sabe que não vale nada. Uma pessoa que infelizmente não tem conhecimento, não se coloca, um rebelde, a Bíblia fala sobre isso. Estou dizendo de mim, se você não lembrou de alguém. E nem olhou para você. Mas nós somos esses que andávamos distantes e desobedientes, a Bíblia diz. Aí de repente a gente se coloca nesse lugar onde o corpo vai sendo formado, a gente vai sendo cada vez mais chamado para que a gente possa viver juntos, e a gente não usufrui disso. A gente continua andando como se estivéssemos sozinhos, olhando, muitas vezes não se colocando um dia. Uma forma linda, e entenda que Deus levanta pessoas, líderes, que se submetem a líderes, que se submetem a líderes, e chega naquilo que nós hoje estamos vivendo nesse formato. Mas entenda um pouco do contexto da tua vida, para que você possa ver também contexto na vida das pessoas. Isso aqui, eu lembro muito a Flavinha, e eu lembro disso, para que traga ao meu coração e ao dela a gratidão daquilo que nós estamos fazendo parte de um projeto que é de Deus, cuidando de ovelhas que são do Senhor, de um lugar que foi confiado a nós. Mas isso não foi assim: quanto tempo, pastor? Aqui 6 meses. Meu Deus, 6 meses? Mas vamos para um contexto. 11 anos atrás, entregava a vida a Jesus. Há 10 mais depois dos 11, a minha esposa já orava. O céu já mexia. Anjos já se movimentavam. Entreguei a minha vida a Jesus. Existe um contexto de hoje para 11 anos atrás. Em 2014 foi colocado sobre nós um chamado, um convite, uma responsabilidade e um compromisso. Quando a gente entende o corpo, e eu vi hoje, pensando: Senhor, mas são mensagens que são para alinhar o corpo, e quando eu fui ver, a gente tem recebido mensagens, eu vou chamar assim, internas. Mensagens, e eu entendi hoje de manhã, sobre o formato daquilo que está iniciando. Então são mensagens que aqui Deus está cada vez mais levantando palavras, conhecimento, para que o nosso corpo, a Igreja Gerações, seja formado. Formar uma igreja não é fácil. Estruturar uma igreja é mais difícil ainda, porque a gente lida com pessoas. E ao mesmo tempo que a gente tem, claro, por sermos pastores, a Bíblia diz em Efésios 4, para aperfeiçoar os santos, para justamente ver, assim como, deixa eu dizer, vamos para a terra. Você tem um médico que cuida da tua saúde.
Sim ou não? Quando você tem um problema, você procura esse médico. Você tem, talvez, um advogado que cuida das tuas coisas jurídicas. Ou, se não, você vai procurar um para cuidar das tuas coisas jurídicas. Sim ou não? Você vai fazer alguma coisa, você tem um corretor de seguro, do carro, de vida. Você tem... Tudo você vai ter relacionado a algumas áreas da sua vida. E quando Deus fez esse projeto perfeito que vai rodar, a gente querendo ou não, porque eu faço parte ou não, perfeitamente, Ele levantou justamente pessoas que vão cuidar da nossa vida espiritual, os pastores. Porque senão a gente se juntava como associação e não tinha alguns levantados para cuidar de vidas. E dentro de cuidar de vidas, deixa eu te dizer, isso não sai num diploma dentro de uma faculdade de teologia. Quando você termina uma faculdade de teologia, você sai com um diploma de teologia. Mas os pastores são levantados por conta de chamados, e eu não tenho dúvida, submissão, obediência, humildade, assim precisa ser. E o tempo todo, se a gente não vigiar, isso vai sendo retirado da gente. Porque a responsabilidade que é colocada sobre nós, também vem uma contrapartida, compromisso e submissão. Agora, tirando desse patamar, volto eu lá atrás. Um compromisso começa, um ministério Casados para Sempre, a gente se coloca numa igreja, a gente se submete a tudo aquilo que estava acontecendo, um contexto. Em 2015, essa igreja que iniciou com 40 membros, tinha 40 membros quando a gente chegou. Essa igreja começou a crescer, e Deus levantou alguém para estruturar uma nova igreja maior. Essa aqui não foi a primeira igreja que eu estruturei. Nós saímos de um lugarzinho pequenininho, de uma loja lá, no setor de oficinas ali da W3, para um prédio no Lago Norte. Quem estruturou, quem fez a obra fui eu. Então eu não fiz algo para mim, eu estava servindo a Deus, fazendo isso para outros pastores, fazendo isso para uma outra igreja. Mas Deus ali estava me confiando algo, Ele sabendo de um projeto, e cada vez que Deus te chama, cada vez que Deus te puxa mais, é para que você seja capacitado ou para que Ele veja até onde você vai. E por isso que cada um de nós é membro, até onde você vai? Quanto você está disposto? Pastor, eu estou disposto a ir até aqui. Não tem problema, porque o outro vai continuar. Eu estou disposto a ser a mão, aquele que vai pegar, aquele que vai trabalhar, ok. Então seja mão. Eu estou disposto a ser o braço, pastor, o que tiver de operacional, o que tiver aí de carregar, de buscar, eu faço, ok. Nós precisamos entender o formato daquilo para o qual nós somos chamados. Porque senão a gente começa a passar um pouquinho, e a Bíblia fala desses limites, daquilo que Deus levantou e chamou, e de homens que passaram daquilo para o qual foram chamados. E quando a Bíblia fala disso, fala que não foi bom. Por quê? Porque precisa ser capacitado, você precisa ser forjado, você precisa ser convidado. Pessoas com características, e nós temos, cada uma a sua. Deus pode mudar tudo? Pode, gente. Mas entenda que eu faço parte agora de um todo, para que esse todo seja completo. Deus precisa de mim? Não, Ele levanta outro. Mas Deus nos chama. A misericórdia do Senhor para que a gente usufrua disso é tão grande que muitas vezes a gente não entende. E a gente não usufrui. Pessoas, muitos, e eu estou dizendo assim, no sentido de aprender, eu também passei por isso, gente. São referências que a gente vai tendo e precisamos ter. Nós estruturamos essa igreja em 2015, tudo pronto, abrimos, começamos a crescer. Essa igreja começou a crescer, pregadores chegando, levantando, estruturado um ministério. Não tem nada novo naquilo que nós estamos vivendo hoje. Em 2017, tudo aquilo que eu fazia, pastor Edilma, onde minha esposa frequentou e serviu, e aprendeu muito de Deus, é usada por Deus e olha para mim numa pregação e diz: o seu pastorado já saiu do céu. Você já pensou sobre isso, meu filho? Eu nunca tinha escutado aquilo. Passado alguns meses, meu pastor na época me chama, dizendo: o Espírito Santo tem me incomodado junto com a pastora sobre uma ordenação sobre você. Eu lembro, e conectando as coisas, hoje é mais fácil. Conectando as coisas, eu lembro que eu trabalhava com construção civil nessa época, e as reuniões com as arquitetas, engenheiros, eles
sempre que colocava projetos, eu era o mais empolgado. Eu via aquele projeto pronto. Eu via as pessoas, aquele que contratava, feliz por entrar naquele projeto pronto, naquela reforma, naquela casa dos sonhos, naquilo que ele estava investindo muitas vezes todo o dinheiro. Eu via aquilo. E eu dizia, eu estou vendo o final disso. Eu estou vendo o final disso. Só que nessa época, 2017, Deus me trouxe algo na minha memória de uma arquiteta um dia conversando comigo, e ela olhou para mim e disse assim: Rodrigo, os teus olhos não brilham mais quando a gente mostra um projeto para você. E eu olhei para ela e falei: sério? Ela falou: você está mudado. Parece que você não está vendo mais isso aqui funcionando. Parece que você não está vendo o amanhã em relação a isso. E eu disse para ela: estranho. Porque quando eu olho, eu não consigo ver. Parece que tem algo, uma nuvem, falei para ela na época. Falei: parece que tem uma nuvem em cima, assim, eu não consigo enxergar o amanhã desse projeto. Eu não consigo ver ele pronto. Era como eu via. 2017. Veio a ordenação, depois de passar por um hospital, um testemunho incrível da parte de Deus. 3 dias antes, uma dor. 2 dias antes, eu estava sendo operado, apendicite no hospital. A ordenação era domingo, e eu ia ter alta no sábado, e a notícia era que sábado não dava alta. Mas aqui, quem marcou aquele encontro foi Deus. E o médico que entrou naquele quarto, eu, mais 6 pessoas, Deus me levou para um hospital público. E naquele encontro Deus falava comigo: eu te trouxe aqui, porque você vai cuidar de pessoas. Está vendo essas pessoas nessas macas? Você podia estar num quarto sozinho, mas eu não te chamei para andar sozinho mais. Gente, o tempo todo, entravam enfermeiras, pessoal de limpeza nesse quarto. 6 pessoas, eram 6 acompanhantes. Eu não podia respirar, que a Flavinha levantava e perguntava: o que foi? Preocupada. Foi o maior curso de apneia que eu já fiz na vida. Porque eu queria que ela dormisse. Eu mexia na cama, imagina, a cama mexia, dava para escutar aqui. Se você fizer assim, você escuta a maca, o barulho da maca. Então eu ficava paradinho. Aí quando eu ia mexendo assim, ó. Demorava 40 minutos para trocar de posição. Aí no final, quando eu fazia: oi, que foi, meu amor, que foi? Está precisando de alguma coisa? Só que durante esse processo, parece que desligou o hospital. Eu lembro de olhar a porta, tinha uma frestinha na porta, e eu via as pessoas passando no corredor, movimentação no corredor, e aqui ninguém mexia, ninguém respirava, acompanhante nenhum falava nada. Eu olhava e parecia que a Flavinha que tinha morrido. Ela nem falava nada, dormindo. E eu falei: tem algo acontecendo aqui. E Deus começou a falar justamente sobre isso, sobre um projeto, sobre o pastorado, sobre não andar com pessoas que eu queria, mas sim pessoas que eu nem ia conhecer, mas que estavam passando por problemas. No meu tempo, eu creio que eu escutei o Senhor uns 20 minutos, 25 minutos. Quando Deus ligou de novo aquele hospital, eu mexi, a Flavinha acordou e eu estava em prantos. E a Flavinha: o que foi? O que foi, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei: calma, eu tive um encontro com Deus aqui, eu vou te contar. Processos, contextos, pessoas, e eu estou dizendo de mim, vai pensando na tua vida com Deus. O que Deus já falou, o que Deus já levantou, o que Deus está fazendo. Eu estou trazendo a estrutura daquilo que hoje nós estamos vivendo e por que nós estamos aqui. A partir daí, 1 ano depois, aqueles projetos que já se abriam, eu já não enxergava mais nada, aquilo não fazia mais sentido para mim. A gente estava mergulhado cada vez mais. Eu digo para a Flavinha: vai para o banheiro orar, você não orava? Pedir, dar-se-vos-á. Aí você junta com outro contexto que Deus faz muito mais. A Flavinha fala: mas eu só orava para você converter. Mas Deus sabe de todas as coisas, o contexto, aquilo que está na tua casa, aquilo que você está vivendo, quanto de compromisso, dedicação que você tem com Ele. É essa as pessoas que Deus está atrás. Quanto você está disposto a viver as coisas de Deus? Porque as pessoas acham, muitas vezes, que é só o serviço. O serviço não é isso. Não tem serviço que a gente sirva, que a gente também não receba. Quando a gente termina, está aqui os atalaias. Está aqui o ministério que está aqui em cima hoje.
Quanto tempo a gente demorou para receber do Senhor essa estrutura que hoje nós temos no altar? A gente precisa esperar esses comandos de Deus. Deus vai construindo. E 2018 aquilo não fazia mais sentido, e Deus sabia disso, e via isso, e esquadrinhava o meu coração. E aí o meu pastor na época me chama e fala: você não quer ficar integral não? Abandona tudo. Então isso que eu faço hoje não é para cá, para gerações, porque agora nós somos os pastores dessa igreja. Deus me colocou essa prova lá atrás, para ver, ei, você está comigo ou não? Não vai ser para você não. É para o reino. E 2018 a gente abandona tudo. Conversei com a minha esposa, está disposta? Estou. E foi linda essa estrutura também. Lembra disso? Falei, meu amor, vai mudar muita coisa. Deus é muito incrível. Olha a conversa do casal. Essa intimidade pode contar? Pode. Melhor não. É o mais perto que tem da gente, é o espírito curioso. Ele fica aqui do ladinho, ó. Quando você fala assim, não deixa. Não deixa? Como assim? Na hora ele cola, na hora. Eu e ela conversando, eu falei, meu amor, vai mudar tudo. Vou ter que parar de trabalhar. Parando de trabalhar, claro, você não recebe. Então a gente não vai conseguir ter a vida que a gente tem. Os sonhos que a gente tem. Os projetos que a gente tem. Tudo isso vai ter que ser colocado diante do Senhor, entregue ao Senhor como tudo que a gente tem feito. Nós não vamos mais poder fazer aquilo que a gente quer, porque a nossa vida agora vai ser limitada àquilo que a igreja pode nos ajudar. E a Flavinha nessa época estudava. E eu falei para ela, meu amor, pronto, já sei. A gente já fez vários casados, a gente ministra, a gente está indo para algo com o Senhor, então agora você vai passar no concurso, você vai ser o financeiro da casa. E aí você sendo o financeiro da casa, eu vou mergulhar mais ainda, porque eu não vou me preocupar com isso. Pode ser? A Flavinha falou, pode. Falei, uau. Um dia desse eu escutei. Glória a Deus por isso. Eu escutei alguém falando assim, perguntando para outra aqui na igreja. Vem cá, o pastor não trabalha não? Ele vem só domingo pregar? Você acredita, Maurício? Está tendo uma comissão aqui na igreja, eu penso, né? Sobre o trabalhar do pastor. Essa pessoa virou e falou, não sei nem quem é, viu? Se estiver aqui, me perdoa. Mas é assim que a gente vai aprendendo, uns com os outros. E ela virou e falou assim, o pastor não trabalha não, ele vem só domingo pregar, é isso que é o pastor? Então, contextos que a gente vai, claro, entrando em algo novo e conhecendo. E aí eu projetei, quer ser também, né, Renozinho? Você vai ser, viu? Pode aguardar, que eu estou contando a tua história amanhã. Aí, diante disso, combinado, Flavinha? Combinado. Então estuda mais. Porque eu já vou abrir mão, a gente tem aí tanto X para viver tanto tempo até você passar num concurso. Ok? Ok. Fechou. Então, estamos tranquilos, vou dizer sim para o pastor. Disse sim para o pastor, abri mão de tudo aquilo que era sonho, projeto, tudo aquilo. Abri mão para o reino. Abri mão para Deus. Para Deus. Se eu tivesse feito isso com uma pessoa, se eu tivesse tido essa relação humana, eu teria tido problema. Mas quando a gente faz para Deus, a Bíblia diz, e se você fizer com excelência, é Ele que vai cuidar de ti. E aí eu entendo tudo isso hoje. Enquanto com Deus, esse projeto acontecendo, eu tranquilo, feliz. Deus, Tu é lindo. Vai resolver dois. Minha vontade de servir, minha vontade de ficar somente para a obra, a vontade da Flavinha de passar num concurso. Imagina, ela queria ser delegada de polícia. Eu fico imaginando, Deus é lindo. Só que na época eu não conseguia enxergar isso, imaginando ela como delegada. Hoje, se ela fosse delegada, ela ia falar, aceita Jesus ou você vai preso. Ela não... Penso eu, Deus teria que mudar muita coisa para que ela fosse delegada. Porque a hora que vai falar, a Flavinha é advogada de todo mundo, viu, gente? Orem mais por ela, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, diante disso, encontro com Deus, vários a gente fez, mais de 30 encontros com Deus,
coordenando, cuidando de equipes, líderes levantados. Tudo isso que o Senhor vai fazendo, amém? Mas nós precisamos nos colocar. Hoje de manhã tive, essa semana também, vieram ao gabinete, por isso eu estou falando do corpo. Marcaram o gabinete com a gente, pessoas que vieram, chegando agora, dizendo, pastor, eu preciso me apresentar, o senhor precisa saber quem eu sou, eu preciso conhecer um pouco da igreja. Pessoas que já andam nesse formato, pessoas que já vão se colocando, dizendo assim, eu sei o que é a igreja, o que está precisando, aonde que eu posso ajudar. Só que até esse ajudar, entenda, existe limites, eu passei talvez para você, abandonando tudo. Não estou falando que a gente vai fazer isso. Tem pessoas que vão ser levantadas para isso. Tem pessoas que vão fazer aquilo que é de melhor, e eu não tenho dúvida, na porção do dia que podem. Não é para você, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que para viver tudo isso a gente precisa abandonar o trabalho, abrir mão da vida secular, não é isso. Você só tem uma vida para Cristo. Então a vida mundana, sim, tem que abrir mão. Aí, diante desse servir, chego eu um dia para levar uns correios. No Encontro com Deus tem uns correios, onde as pessoas recebem alguns presentes, e eu fui levar, e a minha mulher estava pregando nessa hora. As conexões que Deus faz para revelar algo a ti, que sem Ele você não saberia. Quando eu chego lá quietinho, andando assim, para botar o correio, ninguém podia me ver, era um encontro de mulheres. A minha esposa estava pregando. Nesse formato, vocês conhecem. E eu comecei a ouvir a voz dela. Devia estar uns 2 quilômetros de distância. E eu comecei a ouvir a voz dela. E quanto mais eu ia andando para perto do lugar, a voz mais aumentava. E quando eu estava chegando perto, eu escutei assim, e aí? Deus falou comigo nessa noite. E eu, uau. Aí corri um pouquinho, uns 800 metros. Glória a Deus pela sua vida. Coloquei o ouvido mais perto e escutei minha esposa dizendo assim, e aí Deus falou comigo, que é para eu também abandonar tudo e ir para a obra. Chega, me deu um mal-estar. Eu parei e falei, é a voz da Flavinha. É o jeito da Flavinha. Mas, Senhor, que não seja a Flavinha. Por favor, Jesus, que não seja a Flavinha. Ou então, fala agora para ela lá, para ela falar, peraí, gente, Deus está falando comigo. Eu vou ser delegada. A autoridade que Deus te deu não era para os homens, viu, meu amorzinho? E aí, eu parei, falei, e agora? Aí pensei, falei, Jesus ia de casa em casa, ia dormindo, as pessoas iam servindo ele dormia, ia para outro lugar, né? Aí o Espírito Santo falava, Paulo viajava, tinha alguém para receber ele. Falei, vai ser lindo esse projeto. Ou eu estou com Deus ou não estou. Ou eu creio que Deus falou ou não falou. Só que tinha algo dentro de mim que sempre teve, eu fui também provado nisso, que era o igreja. Alguns falam igrejeiro, outros falam, ele gosta do cheiro da ovelha, ele gosta de conhecer pessoas, de lutar com elas. Há muito tempo atrás a gente tinha também recebido um convite de projetos que aos fins de semana a gente ia viajar. Ia contar o nosso testemunho no Brasil, fora do Brasil. E quando chegou aquele contrato para a gente assinar, eu olhei para a Flavinha e falei, meu amor, eu não quero isso. Eu não quero estar viajando, contar de Jesus, falar de Jesus. Tem pessoas que vão ser levantadas para isso. Não estou dizendo que está errado, amém? Mas o que tem movido o teu coração? É nesse lugar que a gente precisa chegar, porque quando a Bíblia fala que o querer ou efetuar é Deus que faz. Então ele coloca sim a vontade, mas ao mesmo tempo que ele coloca a vontade, ele fala, é até aqui. Porque o que você tem hoje é até aqui. E assim eu fui até aqui, líder disso, até aqui, líder daquilo, depois coordenador de encontro, depois pastor, depois algumas missões difíceis. Difíceis. Dentro dessas missões, um projeto de uma escola fora do país na África. Um projeto que estava parado, um projeto que estava tendo problemas.
E aí recebi do meu pastor uma incumbência. Você precisa viajar para lá. Tem 3 meses que está parada essa obra, você precisa viajar para lá. Você vai ter 15 dias para botar essa escola para funcionar. Você topa? Falei, uau, vamos embora. Missões. Sabe quando é que você aprende? Sabe as experiências que a gente precisa ter com o Senhor para ver até onde Ele nos leva? O que Ele é capaz de fazer? E aí eu entendo projetos como os cursos, entendo projeto como Aurora, como diz Josuane. E aí voltando ao fim de semana, palavra, chá e prosa. Não sei se você viu a foto. Eu vi a foto. A alegria da foto, eu escutei minha esposa chegando. Dormiu 5 horas em 3 dias, mas chegou feliz que parecia que estava vindo de férias. Me contando sobre aquilo, mas deixa eu te dizer, eu não estava lá. Eu ouvi falar. Eu posso até contar para você. Mas eu não senti. A porção que estava lá foi para aquelas pessoas que estavam lá. Dona Alice, não perdeu nenhum até hoje, se eu não me engano. Aí, olha o sorriso dela. Você botou mais dente na boca, Dona Alice? Hã? Não? É só estar largando mesmo, né? É isso que Deus faz. Porções que vão sendo liberadas a cada vez que a gente se coloca. Senhor, mas eu não consigo. Deus sabe. Deus, mas eu ainda tenho que trabalhar, eu não consigo, é muito cedo, eu estou cansado. Deus sabe. Deus sabe. Agora, o que eu te peço, como pastor, que ouve, que cuida, e que foi confiado à igreja, os membros, a nós para cuidar, não se acomode. Não se acomode. Porque quando eu vejo muito mais uma luta minha para avançar, uma luta minha para se colocar como essa pessoa que Deus vai confiar projetos, porções e experiências. É muito mais meu do que dos outros, porque quem está vivendo isso está te contando, dizendo que é bom. Só que dentro daquilo que eu, como membro, como mão, não consigo ser o pé. E são fases que vão chegando. Lembro de outra experiência que a gente teve, um casal que já liderava, estava sendo treinado para ter uma turma do Casados para Sempre, sendo mexidos, aprendendo. Só que a gente orava por uma gravidez. Era um sonho deles, era uma luta deles. E a gente orava por aquilo e Deus entregou. E quando Deus entregou, chegou justamente o mês que eu precisava chamar eles e dizer assim: ei, agora vocês vão viver isso aí que Deus fez, a porção é essa. Me devolve essa liderança. E eu sabia que isso é duro para eles. Porque quando a gente recebe isso, muitas vezes, e não foi esse caso, deixar claro, as pessoas acham que aquilo está sobre elas para sempre. Não está. Por quê? Porque eu preciso continuar naquele compromisso pelo qual eu fui chamado. Só que devido àquilo que muitas vezes eu estou me colocando, eu preciso, gente, não existe evangelho sem renúncia. Por isso que a gente não vai agregando as coisas, agregando as coisas, agregando as coisas. Acabei de contar tudo que eu precisei deixar para trás. Com certeza a gente não estaria vivendo tudo isso se eu ainda quisesse ser o mesmo lá atrás. O que tem sido colocado diante de ti para que você escolha, para que você decida, e você decidindo, eu tenho certeza que Deus vai te capacitar. Porque dia nenhum, eu e minha esposa orávamos por isso. Dia nenhum. Dia nenhum. E eu olhei, recebi aquele convite, aquele desafio, e falei: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Me dê a paz e deixa eu ir em Teu nome para aquele lugar. Deus é tão lindo, e fique em paz com isso e receba essa palavra. Deus não vai te chamar sozinho para nada. O convite era para mim, e na época 2 homens se levantaram e se colocaram para ir comigo. Maurício e pastor Ricardo. Lembra desses dias? Maurício, você lembra, Maurício? Como foi bom aqueles dias. Quanto nós aprendemos naquele dia. Um tempo distante, fora, a gente ia para um lugar que a gente não sabia nem como era. Foi colocado sobre nós, claro, uma situação que existe lá, um contexto lá de guerra, um barril de pólvora aquele lugar.
E a gente precisava chegar lá, num lugar, numa escola que foi implantada de acordo com uma visão que o pastor disse que teve. Mas aquele lugar não tinha água, aquele lugar não tinha luz, aquele lá estava para ser invadido, aquele lugar não tinha mais um empreiteiro para terminar a obra, o cara tinha abandonado. E aí, dentro dessa missão, eu falei, se o Senhor não for com a gente, não adianta eu ir com o Maurício e Ricardo. Ricardo, você conhece algum empreiteiro lá? O pastor Ricardo disse, eu não sei nem para onde a gente está indo. Só que ele é incrível, que ele abre o Google na hora e te fala tudo. Habitantes, clima, a história. O pastor Ricardo é rápido. Maurício, eu olhei para o Maurício e falei, Maurício, e aí, como é que vai ser lá? Ele falou, pastor, eu não sei nem por que eu estou indo. Maurício estava chegando, gente, era 2020, antes da pandemia. Se a gente não fosse exatamente naquele dia, Maurício, ia fechar o espaço aéreo e tinha perdido aquela escola. E eu olhei para o Maurício e falei, Maurício, você vai? E ele disse, pastor, eu não estou entendendo nada. Eu estou tirando férias para ir para a África com você. É óbvio que não é humano isso, gente. Mas existia um cara que estava disposto a isso. Algo que mexeu no coração dele, ou algo que Deus botou. E ele disse, eu vou. É caro, eu vou. Eu estou disposto a viver isso. Uma das cenas, Maurício lembrou agora, um dia desse, a gente lembrando. Eu sentado, você imagina, um português que não é português, que se fala lá, umas pessoas que, enfim, nos contextos, nas características que todos nós temos, e aquilo precisava dar certo em 15 dias. Eu sentei com um cara, e é lindo, porque eu falava, Senhor, nós não temos tempo. Eu preciso que o Senhor me leve no cara certo para fechar tudo. Tinha que fechar eletricista, tinha que fechar marceneiro, carpinteiro, tinha que fechar serralheiro, tinha que fechar tudo. E ainda tinha que achar um empreiteiro, para o empreiteiro passar para a gente o comando, para que ele depois não viesse, através do contrato, cobrar algo da igreja. A missão era impossível, gente. Só que eu dizia, Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não conectar pessoas certas, isso não vai dar certo. E eu lembro, o Maurício me lembrou um dia, eu estava junto com um cara, desse tamanhozinho, o cara, eu sentado no chão, na escola, e eu falei com ele 40 minutos sobre aquilo que eu precisava, aquilo que eu queria, eu precisava terminar aquilo, onde é que a gente comprava isso, onde é que comprava aquilo, e ele ficando fazendo assim com a cabeça, e eu falando, e eu falava com ele e tal, e mostrava, desenhava, e ele, 40 minutos, Maurício tirando foto. Nessa época você já tirava foto, Maurício. Olha aí outra coisa que Deus fez lá, hein? E eu sei que depois, quando eu acabei de falar, eu olhei para ele, e o cara olhou para mim e falou assim, porta? Ele não entendeu nada. Eu falei 40 minutos com ele. Ele era o carpinteiro. E quando ele olhou, ele falou assim, porta? Eu olhei para o Maurício, diz o Maurício que nessa hora a minha esperança voltou para o Brasil. A gente orou de novo. E para a honra e glória do Senhor, em 2 dias a gente achou um empreiteiro em Portugal. O cara já tinha sumido da África. A gente achou um empreiteiro em Portugal, gente. Através de um telefonema, ele mandou um e-mail liberando a obra. A gente pegou a obra de volta. E em 15 dias a gente deixou a obra toda programada para terminar. São estruturas, vou repetir, que não tínhamos capacidade para isso. Só que quando eu vejo as viagens missionárias de Paulo, quando eu vejo o Espírito Santo nos conduzindo a lugares, nos preparando, e cada vez que a gente presta atenção nisso, bem sucedido, porque a gente se coloca, não vem de nós, mas quando a gente se coloca para ser bem sucedido naquilo, sendo submisso, entregando aquilo que é pedido, porque quando a gente voltou, a gente entregou à igreja. Está aqui a escola, vai ser fechada, está tudo pronto, contratos, pagamentos, cercamos um outro lote que estava lá, trabalhamos muito, voltamos, aquela sensação assim, ei Jesus, Tu és incrível, porque se a gente fosse sozinho, a gente não sabia nem chegar naquele lugar. Então Deus vai preparando tudo isso, a minha história e da pastora, até um dia vivendo tudo isso, sendo convidado para exercer mais ainda na igreja que a gente estava, mais projetos, coordenar todos os cursos da outra igreja. E a gente estava orando por isso. E eu falava para ela, se for do Senhor, vamos.
Tinha que abrir mão das turmas do casados, tinha que abrir mão da liderança de casados para sempre, para assumir mais coisas. Uau! Olha onde o coração do homem vai. Meu Deus, então agora eu vou coordenar tudo, eu quero. Não. Se o Senhor quiser, a gente vai fazer isso. Já eram 11 anos dessa maneira. Quando a gente viaja, e Deus levanta um canadense em outra igreja, numa viagem nossa para conhecer mais, para ter mais experiência, investindo tempo, investindo dinheiro. Não existe reino sem dinheiro, gente. Não existe igreja sem dinheiro. Não existe projetos. Está vindo aí, geração nas ruas. Não existe projeto sem dinheiro, gente. A igreja foi feita para avançar, o corpo foi feito para que a gente ajude, cada um na proporção, por isso 10%, na proporção que você pode dar, no coração generoso e grato que você pode ofertar, no tempo que você tem para dizer, eu vou. Tem gente que não pode ir. Pastor, que horas é? Já falaram um dia desse para mim. Pastor, o primeiro geração nas ruas vai ser domingo, vai ser sábado? Eu falei, a princípio vai ser num dia da semana, que é o dia que a clínica pode nos receber. Dia de semana eu não posso. Eu falei, calma, nós estamos começando, gente. Ainda está sendo estruturado, a gente está vendo como pastores a característica de cada um, o limite de cada um, até onde eu posso te levar, porque senão, além de te desgastar, eu posso te botar em lugares que você ainda não está pronto. Porque existe um processo, no meu caso, há 11 anos, o da pastora há 21 anos. Um dia me falaram sobre algo interessante, me disseram assim, pastor, mas a tua experiência foi só em uma igreja. Falei, foi. Mas e aí? Falei, isso não te mostra fidelidade? Isso não te mostra submissão? Porque é que a experiência que eu tenho que ter é de pular de igreja em igreja, passar por vários pastores. Me permita. Me permita. E entenda isso. E aqui na igreja você sempre vai ter liberdade para sair debaixo de bênção. Debaixo de bênção. Por isso, apresentando essa semana, alguém me disse, pastor, como é que é a formalidade para ser membro? E eu disse, a gente ainda está estruturando isso. Não tem nada a ver com o que ia pregar hoje, gente. Glória a Deus. Jesus é lindo. Bota Salmo 40 aí. Vamos começar a pregar. Esperei, olha aí, ó, com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Pode seguir, vamos até o 8. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Olha que lindo isso, gente. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor, meu Deus, olha isso, tu nos fizestes muitas maravilhas. O tempo é esse, tá, gente? Nós estamos vivendo muitas maravilhas, muitos milagres. E teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Olha agora. Não tens prazer em ofertas e nem em sacrifícios, culto passado, tempo do Velho Testamento. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Olha o crescimento, a maturidade espiritual, o lugar que você está. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. Jesus já fez isso. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi assim que João, capítulo 1, versículo 29, disse sobre Jesus. Ele tirou, é por ele, para ele todas as coisas. Tudo foi feito por meio dele. E aí ele diz, então eu disse, aqui estou, conforme está escrito a meu respeito no livro. Tenho prazer, presta atenção agora. Não é mais sobre ofertas, sacrifícios de animais, é sobre o Cordeiro que já morreu por nós, é sobre o culto passado, discernimento, é sobre a igreja do Senhor, a igreja gerações, é sobre tudo aquilo que Deus tem colocado para que a gente caminhe junto, para que projetos, pessoas sejam cada vez mais envolvidas da forma certa. E ele diz, tenho prazer em fazer a tua vontade, disse Davi.
meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. A tua lei está em meu coração. Quem coloca a lei no nosso coração, deixa eu te dizer, é o Espírito Santo. É o relacionamento que você tem, coloca, a gente falou Jeremias 31, 33, a gente falou semana passada. É Ele, o projeto é para que a gente venha viver isso. Essa é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente. Você precisa saber, renovação de mente, Romanos capítulo 12. Mas ele diz, também escreverei em seu coração. E aí vem a promessa daquilo que a gente está vivendo. Serei o seu Deus, aí sim. Porque agora eu me coloco não em sacrifício, mas em obediência. Eu me coloco agora para fazer a vontade de Deus, para entender os meus limites, para ser capacitado agora espiritualmente. Não é mais o médico, o corretor, não é, mas agora é alguém que vai cuidar da minha vida espiritual. Vou dar um exemplo. Alguém que decidiu, sentaram com a gente ali no gabinete. Deus falou comigo, nós já oramos em família e a gente vai para outra igreja. Que igreja vocês vão? Igreja tal, uma bênção. Maravilha, conheço o pastor, pode ir debaixo de bênçãos, ou ser usados lá, Deus vai levantar vocês naquele lugar. E eles estavam para começar e estavam fazendo já um curso aqui nessa igreja. Presta atenção, o que é pastor? E eles me disseram assim, pastor, e a gente pode continuar fazendo o curso aqui na igreja? E eu disse assim para eles, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O pastor cuida da vida espiritual. Vocês agora, vocês vão servir em outra igreja. Quem vai cuidar da vida espiritual de vocês é outro pastor. Eu não posso mais definir isso. Eu não posso dizer para vocês, continua, porque eu não sei como ele pensa. Ele pode dizer para vocês, deixa eu falar, vem fazer curso agora com a gente. Deixa eu te falar, por que vocês estão saindo de lá e querem fazer curso lá? Eu não sei como o pastor que agora você vai servir, o pastor na qual igreja você vai agora ser membro, pensa. Eu sei que ele é abençoado e o que ele falar para vocês, faça. Por mim, o que ele decidir, está decidido, porque eu conheço ele. Então não era eu mais que podia ou deveria falar para ela agora sobre as coisas que ela ia fazer na vida espiritual dela. Está entendendo? Então a gente se coloca, claro, debaixo de uma submissão de Deus, da palavra, é óbvio, coloca Romanos, capítulo 12, a gente vai encerrar. Capítulo 12, versículo 3, renovação de mente é o 2, todo mundo já decorou esse, mas a gente vai encerrar, capítulo 12, versículo 3, pode deixar nessa versão aí, eu vou ler aqui, para a gente ver em duas versões. Olha só. Bota o 15. Espera aí, pode deixar aí. 3, 12, 3. Está no 12, 3? Fique de pé, fique. Para a gente já terminar e já orar. Glória a Deus pela sua vida. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, que nós possamos cada vez mais, Senhor, nos colocar nesse lugar, na Tua dependência, na submissão a Ti, para que a gente possa ser aquilo que Tu espera que nós sejamos, Senhor. Nós entregamos a Ti, ao longo desses dias, aprendemos sobre entregar a Ti os dons, os talentos, que o Senhor alinhe, em nome de Jesus, que o Senhor alinhe cada vez mais essa igreja nas nossas limitações, naquilo que um pode e o outro não, como membros, disse Paulo em vários livros, dizendo sobre o corpo, que a mão que não pode ser pé e o pé que não pode ser mão, que só possa nos direcionar cada vez mais ao entendimento de que
de que as coisas estão acontecendo. E que o tempo das coisas, naquilo que é teu, é teu. Que a gente consiga, Jesus, eu creio no poder do Teu Espírito, que a gente possa compreender todas essas coisas. Todas essas coisas. E que cada vez mais o Senhor nos prepare para algo grande, para que a Tua vontade prevaleça e que o Senhor nos use, cada um naquilo que nós nos colocamos, cada um naquilo que nós fomos chamados, para que a Tua igreja permaneça forte, avançando e de pé. Assim nós oramos e Te agradecemos, Te pedindo ainda que essa palavra repouse nos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim: com base na graça, Paulo dizendo, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Olha Paulo falando aos romanos. Paulo teve 2 vezes em Roma, e ele escreveu essa carta. Ele devia estar em Corinto, ele estava em Corinto, e no capítulo 27 diz que ele foi preso, e ele foi levado a Roma a primeira vez. E nesse caminho para Roma, tem um naufrágio, ele vai para a ilha de Malta. A segunda vez que Paulo vai a Roma é para ser decapitado por Nero. Decapitado por Nero. Porque pregava a palavra. Existia, claro, naquela época e também na nossa, uma confusão entre os gentios, os judeus, a turma que estava começando a crer, aqueles que estavam ouvindo. Paulo já pregava há 25 anos, gente. Essa carta é de 67 depois de Cristo. E Paulo traz justamente isso que a gente vai ler agora, porque cabe a cada um de nós, para que a gente entenda, assim como a igreja primitiva, aquele projeto de Deus que startou aquela vez, startou aqueles homens que deram as vidas. Paulo podia ter fugido. Todos os apóstolos, todos os discípulos, eles foram perseguidos e mortos. E isso mexe comigo, porque será, e a gente falou no culto passado, se a gente não estiver disposto a morrer por isso, será que a gente está vivendo nisso? Será que a forma como eles pensavam e ouviam a mensagem é diferente da nossa hoje? E Paulo, trazendo isso, ele traz a Roma. Ele diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Ele não está dizendo que nós não somos, ele está dizendo assim: ei, calma, eu vou pegar isso que você tem de bom, eu vou pegar, eu sei quem você é, mas calma, deixem que os outros olhos, deixem que a liderança consiga enxergar aquilo que você tem de melhor, para que você não passe, ou para que você não fique a desejar. E por isso a gente precisa ser e se tornar um corpo só, para que a gente possa se conhecer, a comunhão. Terça-feira, às 16 horas, gente. Igor, eu te mandei aí, coloca por favor. Terça-feira, às 16 horas, depois de um longo tempo. Eu não tenho dúvida que ela estava esperando isso há mais tempo que eu. Ela está ali atrás. Vem cá, pastor, orar por ela, vem cá. Claudinha, vem cá. Hã? Em cima, sobe aqui. Coloca aí. Gente, terça-feira, às 4 da tarde. Olha aí o que Deus fez. Palavra Chá e Prosa é uma vez por mês. Mas da IP delas, toda semana vai acontecer, gente. Olha aí. Dona Alice, olha aí. Terça-feira, às 16 horas. Hoje eu perguntei para ela também. Falei: Claudinha, você botou mais dente? Ela falou: pastor, como é que não dá um sorriso desse para o Senhor? Olha o que Deus está fazendo. Deus levantou ela depois de muito tempo, eu creio, preparando, mexendo, muitas vezes abrindo o chão. Quantas vezes Deus te botou para orar? E é lindo quando Deus bota a gente para orar, é para Ele falar assim: eu estou cuidando, você está esperando. Eu estou cuidando, você está confiando. Distante, um Deus que cuida aqui, cuida lá na Europa. Um Deus que esquadrinha o coração, um Deus que faz a gente falar: ei, eu não tenho controle sobre as coisas. Os nossos filhos estão sendo guardados, sim ou não, Renan e Bia? Sim ou não? Quantos aqui estão passando por isso? Alguns já trocando de faixa, e eu creio que é espiritualmente também, viu, aquilo lá. E Deus levantou a Claudinha
como essa mulher que cuida. Eu lembro que no começo, palavra chá e prosa, a Claudinha, olha só a disposição, aquilo que ela pode, tá? Não se compare a ninguém nunca aqui dentro. Mas você precisa ouvir coisas. E a Claudinha falava, pastor, tem que pegar alguém, pastora, tem que buscar alguém para levar para a palavra chá e prosa. E a igreja já estava pensando em comprar uma Kombi para Claudinha. Porque já não estava cabendo. A gente falava, Claudinha, pode pegar. Pastor, já vou buscar 5. E eu ficava imaginando, dona Alice, a senhora já foi com a Claudinha? Já te buscou, né? Aí, ó, todas as vezes a Claudinha buscava a dona Alice para ir para a palavra chá e prosa. Então ela se colocava e eu olhava para a Flavinha, eu falei com alguns, falei, a gente precisa comprar uma Kombi, daqui a pouco um caminhão, em nome de Jesus, para levar elas, porque muitas vezes é à tarde, muitas vezes os filhos não podem, enfim, as limitações, e nós temos, gente. E aí Deus vai levantando, e ela dizia, a barca chegou, a arca chegou, era a barca do Senhor, né? Vinha naquele dia eu lembro um dia que choveu muito foi na casa da Mari? Não, Mari? Não? Já estou confundindo tudo. Ora por ela, por esse projeto lindo. Senhor, estenda as mãos para cá, gente. Terça-feira, 16 horas. IP Águias. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da tua filha Claudinha, Senhor. Amém, Jesus. Ela que tem sido, Pai, levantada por ti, Senhor, para ter um coração tão generoso. Aleluia, Jesus. Acolher aquelas, Senhor, que por tantos anos se dedicaram com tanta excelência a todos nós. Verdade, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo coração tão apaixonado, Senhor, por essa geração. A geração do Palavra Chá e Prosa. Amém, Jesus. A geração, Pai, que tem sido levantada para ser o exemplo para todos nós aqui dentro dessa igreja. Aleluia, Jesus. Que o Senhor continue abençoando a Claudinha. Que o Senhor recompense ela, Senhor. Não porque ela busca recompensas, mas que a tua palavra nos assegura que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E ela tem te buscado, Senhor. Capacita ela, Senhor. Torna ela, Pai, cada vez mais frutífera. Aleluia. E que cada vez mais, Senhor, senhoras, senhores, amém, sejam atraídos por ti, Senhor. Aleluia. Porque o Senhor é o Deus que não tem limite, o Senhor é o Deus que não tem idade. Aleluia. O Senhor é o Deus do novo dia, o Senhor é o Deus do novo tempo. De todos nós. E eu creio, Senhor, que aqui como o Senhor nos revelou, Pai, que a geração pequeninos é o diamante da Aleluia. Nossa igreja. Amém. Eu creio, Senhor, que o Senhor agora está lapidando uma geração que é o brilhante, aleluia, da Igreja Gerações. Aleluia. Obrigada pela vida da tua filha. Obrigada pelo eis-me aqui que ela te disse. Abençoa ela. Capacita ela. Frutifica ela. E prospera. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Projetos. A gente tá, coloca lá de novo. Vamos terminar esse versículo para a gente terminar, Igor, por favor. Projetos. A igreja para todos. A gente precisa disso. A gente precisa de comunhão, de conhecer, de novas amizades, palavra, oração, dependência de Deus. Sexta, dia 29, gente. Sexta, dia 29, 7 da manhã. A gente vai estar aqui na igreja até sábado, 7 da manhã. 24 horas de oração e palavra. 24 horas de oração e palavra. Vai ser a primeira vez, Deus tem botado isso, confirmado isso através de muitos, para que a gente pudesse verdadeiramente ajoelhar. Ontem foi colocado no grupo, o grupo tem mais de 65 pedidos já de oração, mais de 100 pessoas orando, e a gente vai trazer isso para a igreja aqui, para a estrutura. Alguns vão estar lendo a palavra, outros vão estar orando. Você vai botar o seu nome, se você quiser. Se você tiver esse tempo, você vai botar esse nome na lista que a gente vai fazer de hora em hora. Então, pastor, eu consigo de 4 a 5 passar na igreja para orar. De 4 a 5 você vem, é um membro reunido. É a gente, um ajudando o outro. De 5 a 6 vem outro, de 6 a 7 o outro. Então, isso tudo a gente está estruturando.
A gente está aprendendo, a gente vai estar junto. E aí, diante disso, ele traz: não considerem melhores do que realmente são. Nós somos aquilo que Deus já fez, está fazendo. Aí ele diz: antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé, com a fidelidade que Deus já te deu, aquilo que você tem de compromisso, aquilo que você já se colocou para ser, para fazer. Faça com excelência, diz a palavra. E ele segue no 4, da mesma forma que nosso corpo, olha aí, tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes, precisamos ser, gente, do mesmo corpo, e todos pertencemos uns aos outros. Olha que lindo. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se o seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Olha como é um ensinamento essa carta. Aí ele diz: ame as pessoas sem fingimento. Odeie tudo que é mal. Apeguem-se firmemente o que é bom. Os nossos olhos. Amem-se com amor fraternal e tenha prazer, olha que lindo, em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Paulo segue dizendo: alegrem-se, olha isso, em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades. Olha o projeto. E não parem de orar. Pode ir mais um. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Olha a medida. Mais um. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabem de tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Olha que lindo. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Cadê a nossa vida independente? Se agora a gente faz parte do corpo de Cristo. Cadê a nossa vida? Cadê o eu? Se agora a gente depende um do outro para crescer, para aprender. Vai mais um. Olha isso. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Vivam em paz com todos. Léo, feche seus olhos. A minha oração, eu não vou te chamar aqui na frente, mas a minha oração é para que você, dentro dessa linha que Deus tem nos entregado, para que a gente verdadeiramente seja formado como igreja, para depois, sabe, decididos naquilo que nós somos, na medida que hoje nós podemos dar, sem comparações, sem nos achar melhor do que ninguém, pelo contrário, sabendo que existe um contexto sim, uma história, sabendo que existe um Deus que está cuidando de cada um de nós. Eu não tenho dúvida que ninguém aqui é o mesmo. Ninguém. Feche seus olhos e pense quem você tem sido, quem você quer ser, e coloque isso diante do Senhor. Só Ele pode nos levar a lugares que a gente não queria sozinho. Só Ele. Aos seus pés estou, pra render tudo que sou a ti,
Receba aqui, Senhor, meu perfume e minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado.